E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Para aquelas pessoas que acham que o Japão tá bom, tá prosperando, que eu tô falando besteira, tá? Eu já vou trazer para você aqui o número de pedidos de ajuda que as pessoas estão fazendo para o governo. Todo mundo sabe que o governo tem aquele sistema de ajuda, de empréstimo, tá? Que em alguns casos é empréstimo, em alguns casos é dado dinheiro. Mas esse número vem aumentando. Só que, malandramente falando, o governo Kishida declaradamente é um governo malandro, tá? Ele atrasa informações, ele oculta informações. Por quê? Em relação a relatórios para os países do exterior. E olha só o que o governo Kishida fez. Ele está soltando os dados de maio. E olha a época que nós estamos. Olha o mês que nós estamos. Então é aquela velha história. Malandramente falando, ele segurou essas informações. Tá? Por quê? Por causa do quê? Da inflação. Para não deixar estampado de forma escancarada que a inflação no Japão está detonando as famílias. Como eu já trouxe alguns dados em relação a emprego e a desemprego no Japão, e esses dados aqui só comprovam aqueles dados que eu havia trago em relação ao emprego e desemprego no Japão. Mas chega de enrolação e vamos lá, né? O número de pedidos de auxílio público em maio deste ano foi de cerca, você viu que em maio deste ano, foi de cerca de 20.300 em todo o país, o que foi mais de 10% superior ao mesmo mês do ano passado, e começou a aumentar pela primeira vez esse ano, diz a lenda. Tá. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, o número de pedidos de assistência pública em maio deste ano foi de 20.353 em todo o país, um aumento de 1.953, ou 10,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. O número de pedidos de assistência pública continuou a cair do ano passado até o início desse ano, mas voltou a aumentar em maio. Tá. Além dos 17.039 famílias que passaram a receber a assistência pública, um aumento de 9,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Por que deu esse número? Porque é o número de aprovações. Porque nem todo pedido de ajuda do governo, o governo aprova. Tá? Então, entre números de pedidos e aprovações, existe aquela diferença. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que o Japão está bom? Não está bom. Tá? Como eu já havia relatado antes, com os números de emprego e desemprego que o governo tinha soltado, com isso aqui ainda bate. Tá? Dá uma certa equivalência. Olha só. Nessa frase aqui, nesse parágrafo, já dá para você ter uma ideia de quanto o governo Kishida ele é malandro. Por quê? Não só por atrasar os números, tá? Em relação às pessoas que estão pedindo ajuda. Mas olha só. O Ministério do Trabalho e Previdência disse que o motivo do aumento no número de pedidos não está claro nesse momento. Pô. Mas claro que isso não tem como. Inflação. Tá? E disse: o impacto do novo coronavírus é prolongado e é necessário estar atento à economia e à situação de emprego. Gostaríamos que as pessoas com problemas consultassem o escritório do governo local sem hesitação. Você vê que agora tudo é culpa do coronavírus. O Kishida e o Kuroda lá fazem as burradas, tá? E a culpa é de quem? Do coronavírus. Então sempre tem que procurar um bode expiatório para a burrada dos outros. Nunca é a culpa, como é que fala assim? Nunca a culpa é nossa. Tipo assim, o Kishida fez a burrada é dele, né? No caso, ele nunca assume, não, eu fiz a burrada. Ou o Kuroda, eu fiz a burrada. Por que eu falo esse tipo de coisa? O Kuroda, ele mantém o pensamento de 20 anos atrás. Ele não se adaptou, no caso, ao mercado atual. Ele mantém a regra de 20 anos atrás. 30 anos atrás. É complicado esse tipo de coisa? É complicado. Tá? Manter regras de 20 anos atrás no mercado financeiro de hoje, que é muito dinâmico. Tá? As coisas hoje em dia estão mudando muito mais rápido do que 15 anos atrás, a 10 anos atrás, na parte financeira falando. Desde quando deu o problema do Lehman Brothers, aqui no Japão, a coisa aqui no Japão começou a ficar mais dinâmica. Tá? Os investidores começaram a ficar mais apreensivos, mais, como é que eu falo assim, retraídos a certas situações.
Mas em contrapartida, dependendo da situação que acontece lá fora, no exterior, eles ficaram mais agressivos. Então tem que se tomar cuidado, tem que se, como é que se fala assim, atualizar esse tipo de coisa, tem que se atualizar isso, senão fica para trás. E foi o que aconteceu agora em relação ao iene. Os outros bancos fizeram o que fizeram, tá? E você vê que o Japão não faz. Então o iene está oscilando agora? Está oscilando. 132, 133. Graças a Deus, por ajuda do Jesus espacial, né? Como dizem os biólogos, deu uma boa caída. Por quê? Fator externo, porque se depender do fator interno, não melhora. Tá? E o Japão está pleiteando, como é que fala assim, novos aumentos de salário, mas não quer dizer que vai acompanhar a inflação. E até o final do ano já tem, como é que se fala assim, produtos engatilhados para aumentar. Por mais que se dê uma queda no petróleo, é o que eles estão falando, que é por causa do petróleo e das commodities que vai aumentar os preços, não faz muita lógica esses gatilhos. Por quê? Se der uma baixa no petróleo, basicamente eles deveriam dar uma segurada, mas não. Eles vão soltar esses aumentos de qualquer maneira. Ah, japonês, mas eles compraram em grande quantidade. Quem garante? Tá? Principalmente em tempos de aumentos, dependendo, as pessoas compram menos. Dependendo da pessoa, compra menos para quê? Para ver o que vai dar lá na frente, porque pode ser que abaixe. Tem pessoas não. Tem pessoas que, para absorver aquela compra, aquele aumento, dependendo, para evitar certos aumentos futuros, ela já compra mais. É aquilo que eu venho alertando no canal. Né? Para absorver certos aumentos, faça um certo estoque. Só que nem todas as companhias fazem isso. E aí? Então, é correto fazer esse tipo de gatilho? Vai depender da empresa. Vai depender, como é que fala assim, da política da empresa. Tá? Eu já ia usar uma outra palavra que não é legal. Tá? Mas dá para você ter uma noção de como a coisa está ficando aqui no Japão. Então, independente de alta ou baixa, esses gatilhos de aumento já estão prontos. Tanto que eu poderia ter trago um monte aqui, não trouxe. Eu trouxe alguns, mas outros eu não trouxe, porque já estava ficando chato ficar gravando esse tipo de matéria. Mas eu vou ter que gravar, porque não para de sair esse tipo de coisa. Então as pessoas têm que ficar atentas, que pelo menos até dezembro vão ter uma série de aumentos ainda, todos os meses. E nisso, o que acontece? Essa inflação horrenda que está acontecendo, as famílias estão sofrendo aqui no Japão, empregos não têm grande crescimento, como eu já alertei no outro vídeo, com os próprios números do governo, e com isso o que acontece? A vida das famílias ficam estagnadas, a parte econômica das famílias ficam estagnadas aqui no Japão. E dependendo do aumento, e essa estagnação, mais gastos, menos ganhos, e o que acontece? Isso aí. Tendo que correr para pedir ajuda do governo. Então, tome cuidado com sua parte econômica. Tá? Já fica o alerta aqui. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.